Pessoal, a batalha de hoje aqui é de dois setups que estão bem bonitos aí, bem legais, né, pessoal? Dois setups aqui com configurações, cara, eu já vou adiantar aqui de PC firmeza, né? PCs que não estão caríssimos, mas estão bonitos e bem montados e que dão pra jogar ali tranquilamente, né? Sim. Porque olha só, Troca, a gente recebeu aqui o setup do João Vitor Mazetti, né? Que ele é de Brasília, Distrito Federal. E ele falou assim, utiliza o PC pra jogar e estudar. Jogo principalmente CS e FIFA, então é dos do Igor aí, né? Mas também jogo outros jogos de modo história. Sou estudante de TI e não acabo usando para estudar programação. Ele quer ser garoto de programa, né? A gente foi por um tempo. A gente foi também, né, Troca? E ele é torcedor do Palmeiras. Então onde você tirou essa informação? Ali em cima, cara. Tá, tem um bagulho ali do Palmeiras. Eu vi que ele não escreveu aqui, não vi na foto, foi oi? E a gente também recebeu o setup do Pedro Martinelli, que ele é de Rio Verde, Goiás. Utiliza o PC principalmente para jogar Valorant, LoL e New World diariamente, de vez em outra para estudar e assistir animes, né? Então, o estudo não é uma prioridade, claramente, né? Então tá no meio ali. E já vou deixar claro, ele é fã de Evangelho igual eu. Sim, então, isso aí tá claro, isso aí tá bem claro. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, o Troca tem até a capinha não do vai focar Evangelho. A capa do Evangelho também. Tira uma foto e manda o Botarel colocar na edição. É o Eva 01. E aí, vamos ver quem é que ganha essa luta aqui. Mas olha, pra começar, a gente já tem uma briga desleal aqui, cara. Porque o João Vitor, de gabinete, ele tá usando o NZXT H700i, que por muito tempo foi o gabinete topo de linha, né? NZXT, né? Ele é simplesmente um absurdo de qualidade de construção, de tamanho. Grande, velho. Tudo. É um gabinete simplesmente exemplar. Inclusive, passou aqui no canal, né, aquela versão do PUBG Edition, né? Sim. Que eu acho que era no H700 normal, né? H700 E aí, mas assim, não muda muita coisa, né? Sim. E aí, cara, aqui o Pedro Martinelli tá usando o Gandias Talo Z1, que é um gabinete micro ATX aí da Gandias, que eu gosto muito dele também, acho ele muito bonitinho. Cara, lindão. Mas entre esses dois aqui, cara, não tem combate, né? Não tem, então não aqui tem vai jeito, o pontinho pro João, já começou no 1x0 aqui de respeito, pé na porta, soco na cara, né? Gaveta. E aí, cara, aqui, no próximo item, Turok, fala pra gente o que eles estão usando aí de processador. Bom, o João tá usando aqui o i5 9400F, que é um 6/6. A Intel só começou a implementar, né, na linha intermediária ali, o i3 e o i5, o Hyper-Threading, na 10ª, então é 6/6. Exato. E o Pedro tá usando aqui o Ryzen 5 5600X, que é um 6/12, né? Então, Bom, pode falar. O 9400F foi o meu primeiro processador. Foi? caraca, velho, olha aí, pra você ver o nível, né, da assim, geração que eu fui lá- Z aí. O Não, é primeiro que- processador do cara foi o quê? O 9400F. Sabe, o meu primeiro processador foi um Pentium 4. Olha aí. Já E tem ainda é alguma muito coisa. novo. Mas assim, já é alguma coisa. mas é coerente com a geração. Mas foi o primeiro computador que o meu pai comprou. O primeiro que eu usei foi do meu avô, que daí era Windows 2000, Meu nem Deus, lembro o cara. que era. Não, é que tipo assim, ó. Foi um rolo até eu chegar nesse processador, entendeu? Tipo, eu comprei um PC, eu troquei na verdade um PC. Não, pera. Eu troquei meu notebook por um PC, que era uma case custom de madeira. E aí o cara tinha um FX 8300 com uma RX 470, que eu achava horrível, né? Caraca. Mas era horrível mesmo. Né? Tá. Aí, tipo assim, depois eu consegui vender ele, juntar mais uma grana, vendi meu Play 4 também, e aí sim eu comprei um PC que daí foi com a 400F. Aí o teu primeiro, Lá, meu o primeiro, teu... Entendi. exato. Tá. Mas aqui entre esses dois, cara, olha só, o 5600X é um processador um pouco mais recente, com um single core mais forte ali, né, com um cache melhor ali pra jogos também. Gen 4. Clock, enfim, ele é melhor em tudo, né? Então, aqui vai o pontinho pro Pedro, que ele devolve já. Se o ponto aqui, o primeiro ponto do jogo foi forte, o do Pedro também foi aqui. Só falando que o i5, no caso, 400F, quando lançou, era um excelente Sim, processador, né? sim, Mas sim. hoje em dia, um 6/6 envelheceu que nem vinho. Virou vinagre. Exatamente. E aí, cara, aqui, tá vendo? Ó, sabe também a cultura, caralho. E aí no próximo item aqui, Luquita, fala pra gente o que eles estão usando aí de placa de vídeo. O João Vitor tá usando uma Galaxy 3060 de 12 GB, né? Que tinha a versão de 8, agora tem de 12 também, então de 12 na superior. Enquanto o Pedro ele tá usando uma X570 de 4 GB da MSI. Uma RX. Então, Aqui não uma tem RX combate, né, 570 cara? aqui de 4 GB, né? Realmente, entre essas duas aqui, mais uma vez, não vai ter combate. O pontinho aqui vai pra 3060, que até hoje é um custo-benefício bem legal, esse modelo de 12 GB, né? Eu Então, uso uma em casa. então vai Essa um pontinho pro João. X570 ela tem um desempenho legal, ainda mais com o processador que ele tá, tipo assim, dá pra rodar bastante coisa, só que, pô, mas tem que ser sempre. Não, e só comentando, né? Em breve deve lançar aí o SFR 3.0 e você vai poder usar aí nessa placa pra tirar FPS mais FPS. Mais, né? Com certeza. Então, né? tipo, se você quiser segurar a grana aí pra fazer aquele upgrade mais significativo, você ainda pode segurar essa placa. Porque o FSR, né, ali ele vai ser basicamente para qualquer placa de vídeo, né? Mas vocês estão esquecendo de um detalhe importante. O quê? Olha aqui, a 3060
contra a RX 570 aqui, como uma é de 12 GB, outra é de 4 GB e tudo mais, sabe o que isso aqui diz? Diz que você aí também pode participar do Batalha de PCs, tá? As informações estão aqui embaixo na descrição. É só mandar bastante foto na horizontal, na vertical, né? Vertical, horizontal. Mandar bastante foto mostrando o setup inteiro, o gabinete, o hardware ali dentro também, tá? Não deixe de mostrar nada, porque você ainda pode aparecer ali nos shorts, nos reels que a gente faz e só participa ali, é um vídeo dedicado pro seu setup, só participa quem manda aqui pro Batalha de PC, né? Então, pra quem aí não recebeu ainda a máquina, quer dizer, não apareceu aqui no quadro, né, do YouTube, ainda aparece primeiro lá também. Exatamente, cara. Então, participa aí. E pra você que não quer participar agora, mas gostou desse quadro, caiu de paraquedas aqui, achou maneiro, quer continuar acompanhando, tem um quadro aí na tela pra vocês com um cronograma mostrando quais dias e horários que tem Batalha de PCs. Então acompanhe aí, porque também tem muito conteúdo da hora aqui no canal que vocês vão curtir pra caramba, tá? Agora vamos voltar pro Batalha, porque Igor, fala pra gente o que eles estão usando agora de memória RAM. Então, de memória RAM, no caso o João Vitor ali, ele falou que tá usando 16 GB Galaxy. Não falou mais nada, não falou com a frequência. Dá pra ver que tem RGB, mas não tá com RGB ligado, mas parece uma memória muito bonita, né? Ali tem um desenho bem legal. Enquanto isso, o Pedro Martinelli falou que tá usando 4 pentes de 8 GB Asgard Lock W2 de 3.200 MHz. Então tá com 32 GB aqui de memória RAM, contra 16 aqui do João, né? Hoje em dia a gente prefere 32 GB porque alguns jogos já estão pedindo isso pra não ter os stuttering, né? Que é aquelas travadinhas lá engasgadas, né? Exato. E nesse caso aqui, o João não falou frequência, não falou nada, né? Então complica vai um pouco. Pontinho pro Pedro e fica aqui uma pontuação agora de 2-2. Só que aí, Turok, fala pra gente o que eles estão usando pra alimentar esses PCs aí. O que eles têm de fonte? E a placa-mãe? De novo a placa-mãe foi esquecida, cara? Que loucura, né? Todo episódio esquecendo a placa-mãe agora. Vamos lá, então. Então fala aí pra gente, Turok, o que eles estão usando de placa-mãe? Bom, vamos lá. O João tá equipado aqui... Opa, cara, o João não tá equipado nada, né? Ele tá usando. Uma Asus TUF B360M Plus, que é uma placa-mãe interessante, meio antiguinha, mas ainda muito boa. E uma TUF, né? Uma TUF e tudo. E o Pedro tá com uma A520M Plus 2 TUF também, né? Da Asus. Que é uma placa um pouco mais recente, uma só que de entrada também, só que de entrada, um modelo mais de entrada, né? Então, basicamente, a A550 TUF é um modelo ali para quem quer um custo-benefício legal para, tipo, ter uma placa de entrada, mas um modelo um pouquinho mais completo, né? E aí, entre essas duas aqui, considerando que uma B360 e a outra é uma A520, quem é que leva essa pontuação? Cara, é um pouco difícil de escolher porque, assim, as duas são bem semelhantes. Tem dissipador no mesmo lugar ali na parte do VRM. O que muda, que eu sei, é que a A520, por ser mais recente, ela tem alguns headers a mais de RGB e ARGB. Eu não lembro de cabeça se essa 360 tem. Eu acho que vai então um empatezinho aqui. As duas são muito próximas, Muito assim, parecidas, em construção e tudo mais. Só se a gente entrar na parte muito técnica de layer de PCB pra falar, não, acho que vai. São duas placas de entrada. Né? Então vai um pontinho pra cada um. Fica Essa aqui também uma era a placa-mãe que eu usava, B360. Olha só, começou bem então, né? E agora sim a gente vai pra parte da fonte, Luquita. Fala pra gente aí o que eles estão usando Agora de sim. fonte. Olha só, o João Vitor tá usando uma Cougar de 500 watts. Não falou o modelo, Não falou Uma nada, Cougar né? de 500 Nada. watts. Enquanto isso, o Pedro tá usando uma 450 watts da Cooler Master. Uma Master Watch. Matter Watch. Master Watch ou Matter Watch de Master Watch de que 450 é watts ali. semi-modular. Semi-modular, né? Aquele famoso semi-modular inútil, né? Já que vem com 2 cabos só, tá... E aí, cara, entre os dois aqui, nesse ponto, eu acho que vai um empate também, que são duas. Nenhuma das duas fontes tem uma diferença muito grande em relação à outra, né? Sim, isso explicando. A gente fala quando tem uma diferença ali de 100 watts pra cima. Não só isso, mas também, tipo, se fosse. É uma bronze gold. Muito melhor, né? Bronze, Sim, white. tem isso também. Tudo isso, né? E aí, vai um Empate. pontinho pra cada um aqui também, eu acho justo. Então tá sendo uma pontuação aqui, uma batalha de empates agora, 4-4 até agora, né? E aí com isso, Igor, fala pra gente o que eles estão usando aqui na parte de armazenamento. Rapaz, o João Vitor falou que tá usando um HD de 1TB, né? E também tem um SSD 120GB da Samsung modelo Evo, né? Tem que melhorar esse armazenamento aí, né? Pô, 120 GB de SSD e 1TB de HD é o básico do básico hoje em dia, né? É muito bom esse SSD Samsung, mas, pô, 120 GB 120 em é sacanagem, 2023, né? É por isso, né, que o pessoal precisa ficar atento no grupo do Telegram, né? Porque lá a gente passa várias promoções boas que, inclusive, a gente compra, tá? Exato. A gente não tá A passando gente por mal. compra
E a gente tem também, vocês têm que participar da nossa comunidade do YouTube, porque lá na comunidade a gente pergunta pra vocês o que vocês querem ver de promoção e a gente vai atrás de conseguir uma promoção braba pra você naqueles itens, tá? Não é uma promoçãozinha de 5% não, é o preço mais baixo da internet no produto que vocês votarem lá, beleza? Exato. Mas continuando, o Pedro, no caso ali, tá usando também um HD de 1TB Toshiba, mas além disso ele também tem um SSD Data Legend de 710 de 512GB e também um Mancer de 256GB SATA, né? Então tá bem equipado aí. Ele tá aqui com 750GB de SSD, né? E mais 1TB de HD ali. Tá com mais armazenamento no geral e muito mais armazenamento de SSD, né? Então aqui vai um pontinho pro Pedro. Agora, pra finalizar, Turok, fala pra gente o que eles estão usando na parte de refrigeração. Bora lá. O João tá usando aqui o NZXT Kraken M22, que, se não me engano, esse é o único water cooler que a NZXT realmente fez o projeto do início e não usa a bomba da EZTEC. Exato. E é o modelo que mais teve histórico de problemas aí. Ele tem um desempenho inferior, né? Desempenho inferior. Então... também é de 120mm, mas não só isso, tá? Mas não só isso. No geral, ele tem até um mount diferente, né? Que é pra fugir da patente, lá, todo esse rolê, né? E a bomba fica no meio do radiador. É bem estranho. E o Pedro tá usando aqui o water cooler sangue frio 240mm, mais 2 fãs Gandias e mais 3 fãs Rise Mode. Então, cara... O sangue frio, ele é um water cooler legal, tá? Ele tem uma qualidade boa. Sim. Esse modelo de 240mm é bem legal. Na minha opinião, ele é mais competente do que o M22. Pra mim também. Sim. Então ele leva a pontuação aqui e o válido. Pedrinho vai levar. Estranho, né? Ver a NZXT perdendo numa briga de É water cooler. difícil, viu, cara? Mas, cara, aqui... Então terminou a parte dos componentes numa pontuação de 6-4 aqui pro Pedro, né? Sim. Então tirou o empate aqui no finalzinho. Exato. E agora a gente vê a parte dos periféricos. Luquita, fala pra gente o que eles estão usando aí de teclado. Olha só, sabe? O João tá usando um Apple Maker SK61 com switches Gateron óptico e tá usando switches Yellow, né? Sim. Enquanto o Pedro Martinelli tá usando um Redragon Fizz customizado, que ele colocou ali as keycaps, né? O do Evangelion, tá? Calma, troca, né? E os switches Aqua Jelly White linear. Então, esse teclado Olha deve só. estar gostosinho, Cara, cara. Tá o bem Jelly gostoso, White tá? é o switch mais leve que a Aqua Ficou tem. bonito, tá? Gostei. Ele é bem gostoso, Tá cara. muito O Jelly White é bem gostoso e ele ficou muito bonito com essas keycaps também, né? Mas entre os dois aqui, como a gente tem a parte da tecnologia, né? Por mais que ele esteja com o switch da Aqua aqui, o switch ali do Apple Maker é óptico. optomecânico, então não vai ter problema com double click, esse tipo de coisa, né? Ele vai estar bem mais blindado em relação a isso. Então aqui vai um pontinho pro Apple Maker, né? Mas é aquele... Mas eu aquela queria dar um pontuação pontinho, é com dor no coração, Assim, porque esse nossa. Fizz tá muito bonito, cara. Eu dou ponto pro Pedro. Ele customizou aqui, ficou bem legal, Tá bonito, tá bonito. Agora no mouse, cara, o João ele tá usando aqui o Darmoshark M3, né? O famoso ali, sem fio, né? Que tem uma construção legal e tudo. Eu acho que esse é o ergonômico, né? Que tem o N3 e o M3. Esse é o M3, exato. Ou é E esse aí, o Pedro, ele tem aqui de mouse o G403 Hero da Logitech, né? Eu prefiro aqui, nesse caso, o Darmoshark M3. Com certeza. Né? Eu acho que é válido. O G403 tem aquele probleminha do scroll Sim. acrônico, né? E eu nunca gostei muito do fio do G403, sabe? A flexibilidade. Eu particularmente não- Do cabo dele? do cabo. Ele foi Não, melhor. melhorar depois, né? É aquele negócio. Tipo, pra mim, não que comprometa, mas poderia ser melhor. É porque, na verdade, o cabo do G403 e do G Pro Hero, né, quando eles saíram, ele veio diferente. Porque antes eles usavam aquele cabo de nylon, quando veio a versão Hero, eles usaram um cabo de borracha mais fino, que é muito mais flexível do que o antigo, né? Só que ainda é um cabo um pouquinho rígido e tal, né? Então, Eu acho legal. Pra mim, Mas ainda assim, entre ter cabo e não ter cabo, né? mas vai repetir pro Darmoshark ainda, né? Então ele empatou aqui agora 6-6. E aí, Turok, fala pra gente o que eles estão usando de mousepad. Bom, vamos lá. O João tá usando aqui o Tiger Grandmaster More e o Pedro tá usando um customizado AliExpress estendido, né? RGB Evangelion, né? Então... RGB, né? Então, cara, entre os dois aqui, cara, O RGB ganha. eu acho que os dois, assim, esse Tiger ele é legal, ele tem uma qualidade bem bacana, né? Só que esse do Evangelion tá muito bonito também e contribuiu ali pra estética do setup do Pedro, né, cara? Não, Eu mas, acho que cara, olha também essa Arte. preto, cinza... ficou muito bonito, né? Também Os tá quadros bonito. Bem legais. Eu acho que vai um empate aqui entre Olha, os dois, hein? Dessa vez eu vou ficar com o mousepad ali do João. Cara, eu Eu sou fã ali, também. Eu sou mais você? o Tiger. Mas o Pela Tiger, qualidade. É? Então vai um pontinho pro Tiger aqui. Então ficou aqui 7-6 agora, né? Não vamos seguir com o empate. E agora, Luquita, na parte de áudio, fala pra gente o que eles estão usando aí. Olha só, sabe? O João tá usando ali o HyperX Cloud Core, que é o 7.1, né? Mais um KZ EDX. E o Pedro tá usando de headset um Redragon Hero preto. Cara, entre os dois aqui,
diria que... Que são dois headsets ali, mais ou menos, de entrada, com uma qualidade bem similar. Sim. E só explicando, né? Toda a linha core da HyperX são os produtos de Sim, entrada, de entrada. tá? Sim. Geralmente, tá? Pode ter Só exceção que assim, futuramente. só que ele é o mesmo produto do modelo Normal. do Duetão, só que ele vem com menos acessórios na caixa, ele é um pacote mais essencial ali pra você usar o produto, né? Mas ele ainda é o Cloud Core normal. E aí, entre esses dois aqui, cara, sinceramente eu ficaria com um empate, porque a qualidade de áudio dos dois é muito similar e o microfone do Hero é muito melhor. Então, Sim, basicamente o microfone Hero, é muito bom. o Hero é a versão do Zeus RGB sem a placa de som, né? Que... Sem a placa de som, ele é só P2, né? Então, pra você ter, tipo, você vai conseguir ter a mesma qualidade ali do Zeus, só que sem o RGB, se tiver uma placa-mãe decente, ou pelo menos uma placa de som. Sim, a mesma coisa com o Cloud Exato. ali, né? Só que nesse caso ele tá com a placa de som ali, né? Ele falou que tá, porque o headset em si não é 7.1. Então, entre os dois, eu acho que vai um empate aqui nesse caso. Vai empate, pra mim vai Então, empate. vai um pontinho pra cada um aqui, ficou a pontuação agora de 8-7 pro João. Ele acabou passando na frente aqui na parte dos periféricos, né? E agora, no último item aqui, a gente tem a parte de monitor. De monitor, o João tá usando aqui um LG Ultra Gear 144 Hz de 24 polegadas, né? Que ele usa com o braço articulado LG F80N, né? O famoso. Enquanto o Pedro tá usando aqui um Asus TUF, o VG259QR, né? O famoso, de 165 Hz e 24.5 polegadas. Aqui eu acho que a gente tá falando de dois monitores, né? De alta frequência, com painel IPS e tudo. Eu acho que vai meio que um empatezinho aqui, ou vocês preferem dar um ponto pra um específico? Cara, eu vou no TUF. Eu já testei os dois, eu gosto bastante da qualidade do painel deles, que tá valendo empate. Eu acho que vai no empate, Sim, né? porque E aí? a diferença Pra mim, de empate, 144 para 165 não é tão notável. não é notável. Não, nem, Vai. nem de 144 pra 240. Você tem que, tipo, ter realmente nível. uma frequência É. pra você ver a diferença. São situações muito específicas São. que você vai perceber, né? Então aqui vai um pontinho pra cada um. Fica então aqui 9-8, tá uma pontuação muito boa até agora. E aí com isso a gente entra aqui na minha categoria preferida, que é a da harmonia do setup, pra ver qual dos dois tá mais bonitinho, mais Cara, harmonioso eu já tenho meu pontinho. Eu ia votar no setup do João, mas, cara, o Pedro me conquistou. no Evangelho, né? No Evangelho. Então o Turok escolhe o setup do Pedro. E você, O do Luquita? João. Cara, O do ficou- João tá muito clean, né, tá velho? muito lindo. Igor, Empate. empate? Então, você que decide, sabe? Se vai dar empate pros dois ou vai escolher um setup. Ah, cara. Olha esse vermelho com branco, cara. Cara, eu gostei Ó, muito. O do João tá muito clean, Tá bem, muito clean. Tá bem organizadinho. Aham. Só que o do Pedro também mereceu o esforço pra deixar tudo com o Evangelho. Eu acho que vamos vai o merecer, empate, vamos sim, ver, vai. tá vai. bom. Vai o Tá empate, os dois vai. mereceram Vocês merecem, aqui. viu, gente? Então Os fica dois aqui tá 10-9 agora. E o desempate não, porque não tá empatado, né? O João tá vencendo. Só que como tá 10-9, a gente entra aqui a categoria mais importante de todas, que é a do equilíbrio, que vale 2 Dois pontos. pontos, tá? Então o Pedro pode virar isso aqui, ou o João pode ganhar com uma diferença um Sim, né? pouco maior, É né? pra dar emoção, né? Então, cara, aqui, como vale 2 pontos, a gente vai ver qual dos dois aqui tem um setup mais equilibrado aqui nos componentes e tudo mais, periférico, hardware, ver qual dos dois faz mais sentido, qual dos dois está mais coerente, né? Uhum. E aqui, quem é que leva esses 2 pontos? Vamos lá. Primeiro ponto, assim, que eu senti falta no setup do João foi armazenamento. Cara, só 1 TB e 120 GB É complicado, Já passou da época, cara. dá pra usar. É o básico do básico. Só Não, que, o assim, básico do básico, na verdade, seria um SSD de 250 É, com HD de Hoje 1 em TB. dia, 240 GB. Exato. Então, esse primeiro ponto de desequilíbrio, ao meu ver. Só um minuto. Vai, cara. Eu não sei o que mas... Cara, outro ponto que me pegou ali no setup do João é esse 59400F. Tipo assim, como eu falei, quando ele foi lançado era muito bom, mas hoje em dia já virou vinagre. Então, tipo assim, vai jogar um codezinho da vida, Nossa, vai pegar, gargalar pra vai. caramba nessa 3060. Porque eu sei disso porque meu primo tem um 3500X, que seria o concorrente 66 da AMD, e ele tem uma 3060. Cara, gargala pra caramba no COD, Sim. não rende legal, por exemplo. Claro, tem vários outros jogos que vai acontecer a mesma coisa. No setup do Pedro, sem dúvida, a RX 570 ali tá jogando Tá. muito pra baixo, porque ele tem um Tá. setup aqui pra rodar jogos no high, ultra ali, porque se é tivesse uma monitor, 3060 Ti, uma 3070. Uma 4060. Então, tipo assim, essa RX 570 Tá é o pegando. básico do básico. Né? Uhum. Então, A 520 aqui também, né? Tipo, o chipset é básico, Sim. mas ele pegou um modelo um pouquinho mais legal, É. então tá ok. então não compromete. A Tá? fonte dele, se ele quiser fazer um upgrade aqui para uma placa de vídeo bem mais forte, pode chegar a comprometer, né? Sim. Nesse caso, até o Turok falou, de repente, uma 4060 seria uma opção mas, legal como, pra mas como ele né? falou que ele tá de olho aqui em uma promoção boa de 3060 Ti, É. essa fonte ainda dá para manter ali. Com certeza. Cara, Só que no limite, né? limite. Eu falaria pra ele, cara, vai atrás da Troca, né? 4060, se for o caso, tá ligado? Porque consome menos, né? Consome menos e
vai ser mais legal. Mas no geral, cara, eu acho que os dois... Os dois acertaram nos periféricos, Vocês não acham tem que eles nada. estão no mesmo nível Sim. de equilíbrio aqui? acertaram um ponto, erraram no outro ali. Tá, Tem tá uma aí. coisinha ou outra pra melhorar, mas no geral acho que os dois Merece os 2 pontos? Mas merecem assim, os 2 o pontos. que vocês acham? Quem merece aí? Comenta aí pra vocês quem é que merece esses 2 pontos de equilíbrio e tal. O Rotarel colocou a configuração aí na tela pra vocês, então vê aí e fala pra gente. Mas aqui eu acho que os dois acertaram e erraram Sim, nas mesmas proporções, né? Então vai 2 pontinhos aqui pro João, 2 pontinhos aqui pro Pedro. E o João ganha aqui uma vitória com uma pontuação de 12-11. Foi acirrado, né? Foi muito próximo. Foi mesmo? Então parabéns aí, João, pela vitória. Mas parabéns aí, Pedro, também pelo setup, cara. Os dois Cara, PCs estão muito O legais. setup do Pedro, com tudo Evangelion ali, cara, tá lindíssimo, tá? Selo Parabéns de mesmo. PC firmeza aqui pros Com dois, certeza. merecidíssimo, né? E aí, cara, aqui, muito obrigado por terem participado, muito obrigado também a você que assistiu, porque a gente adora trazer esse quadro aqui pra vocês. E agora a gente vai ficando por aqui, né, pessoal? Esperamos em vocês no próximo vídeo. Até mais.